Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente vai debater hoje. ah, Vamos ver até onde a gente vai. A ideia é a gente começar com corar outros poemas, né? Da Sofia de Mello Briner Anderson, autora portuguesa contemporânea, né? Muito reconhecida internacionalmente. E é uma antologia poética da autora. Um livro de poemas, na realidade, um livro que integra alguns livros de poemas, né? Daí uma antologia em que tem algumas diretrizes básicas que a gente tem que seguir, né? Então, alguma. Porque quando é um livro que integra, como era a bagagem da Adélia Prado, né? Isso que bagagem era apenas um livro, mas eu me reporto quando é uma obra que tem inúmeros textos, né, poéticos. Então, por vezes, é muito difícil identificar a sua estrutura, o que a URGS pode cobrar, o que a universidade, a banca, ela pode estabelecer como prioridade, né? E um cuidado que a gente precisa ter, isso já tem acontecido, né, com uma certa frequência, então tem sido como eu falei lá agora há pouco, né, uma diretriz da banca, necessariamente não colocar o texto para análise, né, o texto para interpretação, como alguns diriam, né. Então a banca ela tem já feito isso algumas edições, situando apenas o título do poema. Então, esse é um problema quando é uma obra extensa, né? E não apenas uma seleta de poemas, como foi recentemente da Florbela Espanca, um pouco mais, né? Não tão recente, mas em edições não tão antigas também, como foi Gregório de Matos Guerra, né? Fernando Pessoa, a URGS já fez assim também, selecionando alguns poemas, né? De heterônimos dele, inclusive dele mesmo, né, o Ortônio Fernando Pessoa, e que aí é uma pequena, é um universo, sei lá, de 15, 20 poemas, então ali tu consegue analisar texto a texto, por vezes verso a verso, o que é inviável, né, numa obra que tenha, né, uma integração de vários textos, né, não dá para fazer um recorte, né, e então, o que a gente precisa ter é o domínio sobre o projeto literário do autor, é o que a gente vai tentar fazer, pelo menos aqui, né, para que vocês tenham também uma ideia sobre o projeto, sobre as tendências, as articulações intertextuais, coisas que tradicionalmente a banca sempre cobrou, né? Então, deixa eu compartilhar o material aqui. Deixa eu só localizar, porque o material, inclusive, já foi compartilhado com vocês, né? Eu só vou agora fazer o espelhamento aqui. Deixa eu localizar, então, aqui o coral e outros poemas. E a gente vai falar um pouquinho sobre a autora, sobre a vida, sobre a obra, analisar alguns poemas por amostragem também. Então, simbora, vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Quando a gente fala, então, de URGS, né? Então, a gente se prepara exatamente pensando a melhor qualidade das questões. Então, a gente traz sempre aquele caminho, né? Que hoje também fica um pouco difícil de fazer essa avaliação à medida que é uma prova com poucas questões, 15, né? E a URGS mantendo uma lista com 12 títulos, né? Então, sempre a recomendação é a URGS sempre fez aquela tinha um parâmetro, né? As obras novas, a URGS sempre cobrava, né? Mais de uma questão, duas, por vezes até três questões, e promovia alguns diálogos entre os textos, né? Que estavam já há um tempo, que estavam no segundo, terceiro ciclo, no caso, né? Já se despedindo, e as obras novas, né? O que não dá para fazer agora, enfim, né? Pode articular numa mesma questão, né? Que seria a única questão, por exemplo, Sofia de Mello Briner Anderson, né? Coral dos Poemas, e trazer o texto, sei lá, Lisístrata, né? Aí tu vai ter uma sensação que são duas questões de Lisístrata, né? Mas só que, na realidade, a segunda questão está articulada com a obra Coral dos Poemas. E por que que eu falei Lisístrata, né? Que é a peça, né? Portanto, que a URGS, ela também, de uma forma inédita, ela coloca o teatro grego, né? Como referência. Porque a cultura grega, né, e o universo clássico de Aristófanes, né, que é o comediógrafo, não especificamente ele, mas a cultura, portanto, clássica, faz
parte da formação da Sofia de Mello Briner Anderson, e quando a gente lê a obra, né, e conhece um pouquinho o universo da autora, a gente sabe que a poeta ela sempre dialogou muito com essa tradição clássica, né? Procurando, portanto, também uma relação com, não com a pureza, né, estilística, né, da cultura clássica, mas sim com o universo, né, que, primeiro, a questão de universalismo que a autora sempre trabalha. E para a gente chegar exatamente a essas escolhas, os procedimentos estilísticos da Sofia, a gente tem que entender um pouquinho da vida também da autora. E aí é um aspecto que a URGS tem tido como parâmetro, cobrar dos autores, das autoras novas, principalmente das autoras. A URGS fez também, trouxe elementos, né, biográficos, discutindo, não aprofundando as questões relacionadas à obra, né, à vida, mas naquilo que pode, sim, de certa maneira, ter ressignificado o projeto artístico do autor específico, né? No caso, já foi assim Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, já fez isso com outros autores agora, também, o William Shakespeare, né, teve uma questão que foi apenas sobre o universo de tempo, mentalidade e escolhas artísticas, né, na produção do autor inglês, mas enfim, então vamos ter esse cuidado, né, então vamos lembrar um pouquinho algumas coisas da Sofia, né. Primeira coisa, tá, as datas limites, né, lembrando que, assim, ó, ela faleceu em 2004, o ano que vem, então, a gente vai lembrar, portanto, né, 20 anos da morte da Sofia de Mello Briner Anderson, né? Então, são datas importantes, né? Claro que, hipótese alguma, uma banca irá cobrar exatamente dessa maneira, né? Que, como uma afirmação, uma alternativa que seja. Isso não, mas só para também ter essa ideia de que a escolha da obra faz parte também de um planejamento e, consequentemente, de festejos, né? De lembranças, da memória da autora, né? É uma autora que ela se coloca, né, na modernidade portuguesa, avançando a um processo contemporâneo. Um detalhe curioso aqui, que é importante a gente também situar, o prêmio Camões que ela ganhou em 99, né? E isso fez com que ela ganhasse uma distinção maior ainda, não apenas pelo prêmio, né? Mas é um grande prêmio, né? Em língua portuguesa, geralmente assim, ó, quem ganha o prêmio Camões, não estou dizendo que é está autorizado, né? Mas digamos que ganha uma legitimação, digamos assim, né? É uma caminhada, né? Digamos, é um passo para ser lembrado futuramente para o Nobel de Literatura, né? Então é um grande prêmio em língua portuguesa, né? E a Sofia, à medida que ela ganhou esse prêmio, ela se colocou assim como uma grande projeção também internacional e é uma mulher muito forte, né? Na sua vida, ela teve essa projeção, e não apenas na literatura, também como cidadã em Portugal. E daqui a pouco a gente vai ver que a escolha da Sofia, ela também se articula com outras, ah, ah, com, com outras obras, digamos, não em termos de estilo, mas por contexto, exatamente, naquela sociedade, na sociedade, portanto, portuguesa, né? É, e ela é uma das grandes escritoras, né, da literatura portuguesa, que, como está falando, né, ela se destaca pelo cenário literário, né, contemporâneo, mas e também pela sua luta, né, pela sua luta histórica no contexto, né, num processo antifascista, né, e, de certa maneira, é uma autora que ela estreia pelos anos 40, né? Então ela está na modernidade avançando a cultura contemporânea. E quando a gente fala desse processo da luta enquanto cidadã, que ela sempre teve, né? E aí que se articula muito, né, com a história de outras obras, né? E, sobretudo, uma, que é a obra Cadernos de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo, apesar de estar no contexto de Moçambique, né? Mas a colonização se dá, ou a ocupação definitiva, os processos exploratórios, inclusive um princípio de descolonização que se deu, né? Em Moçambique, nos países, né, de que Portugal tinha, né, portanto, como colônias, né,
Foi exatamente com a queda do fascismo em Portugal que se deu exatamente nessa luta em que a Sofia e tanto outros homens, mulheres, intelectuais, né, e a sociedade civil organizada, ela acabou, de certa maneira, colocando abaixo, né? Então, que é exatamente o período Salazar, né? O período salazarista. Então, ela teve uma luta incansável, né? Então, ela foi como está ali no slide, e esses pontos são importantes que vocês tenham, né? Pelo menos com uma referência aos dados, um pouco da vida do autor, da autora, e é uma coisa que a URSS ela tem feito, e ela não fez ainda em relação à Sofia, ela não fez ainda em relação a Júlia Lopes de Almeida, da obra Falência, também teve uma caminhada muito significativa, como veremos, né? Também no momento adequado, em que foi uma das mulheres, brilhantes mulheres, né, do seu tempo, e que contribuiu muito com a cultura aqui no Brasil, e a Sofia, não só com a cultura, mas também com as relações históricas em Portugal. Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Então, ela foi uma das fundadoras, né, da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, a partir daquilo que está falando, né, das perseguições do regime do Estado Novo de Salazar. Depois, quando houve a pós-Revolução dos Cravos, né, então ela foi deputada constituinte, eleita pelo Partido Socialista, como também era o seu companheiro Francisco Sousa Tavares, mesmo em partidos diferentes, mas do campo democrático, né? E ela defendeu muito o processo da cultura em Portugal, a inclusão dos direitos às pessoas com deficiência, por isso que já era, inclusive, uma tendência a URGS fazer uma cobrança sobre as relações, um pouco, né, um tópico relacionado à vida e às pautas de preocupação social dessa autora, porque estava, agora este ano saiu a obra do Feliz Ano Velho, né, do Marcelo Rubens Paiva, que conta a própria história, né, naquele romance, a partir de um acidente terrível que o autor ficou tetraplégico, né, e também tinha as questões referentes às preocupações com mobilidade urbana a partir de pessoas com deficiência. Poderia, mas enfim, a URGS acabou não fazendo, mas enfim, tem que ter essa noção, né, também sobre o que impulsiona a vida e as escolhas estéticas. E muito, e se vocês leram a obra, vocês percebem que boa parte dos livros inseridos em Coral dos Poemas e uma grande vertente da poética da Sofia de Mello Brainerança é a questão social. Este olhar, portanto, consistente, vigoroso e nunca deixando de ser lírico sobre, né, aquilo que passa, sim, a criar exclusões e a condição de solidariedade, compaixão por todos aqueles que são excluídos e, obviamente, um grito muito forte, uma voz elevada nessa discussão, denunciando exatamente esses estados, portanto, de exceção, né? Então, fazendo aqui alguns comentários sobre a vida, né, da Sofia, e então a gente passa a ver agora um pouquinho, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nas características, né? Falei um pouquinho da questão social, é muito forte, tá? Na autora, que está presente, sim, na antologia que a URGS seleciona. Isso aqui é um detalhe curioso, tá? Sobre aqui a estrutura, tá? Da obra, né? Que a URGS seleciona. Eu tenho uma edição da Companhia das Letras, provavelmente essa que vocês também devem ter, que tiveram contato, né? E assim, gente, olha só, são 14 livros. E por que eu vou falar um pouquinho da estrutura? Por uma simples razão, tá? A URSS, ela pode, daqui a pouquinho, fazer um pega-ratão aqui, né? Porque, sobretudo, vem, né? Aí tem uns livros de resumos e tudo mais, e por vezes, né? As informações que estão contidas nesses livros, nesses materiais, não são as mais confiáveis, porque, a começar que é uma síntese, né? E por vezes tem um olhar que, no momento que tu coloca lá uma síntese, e pode faltar uma informação, e essa informação pode ser a lacuna que pode induzir ao erro, né? Então, observem ali, ó, tá? A gente coloca a Sofia e o seu livro, né, como antologia poética, né? Então a gente está discutindo aqui a poesia da Sofia, né? Mas se vocês olharem aí, ó, na estrutura, tá? São 14 livros, né? Que estreia lá em 1940, né? Então a partir
da década de 40, então que a gente localiza a autora como autora moderna, avança até a década, né, portanto, aí dos anos 2000, né, na arrancada, portanto, e ela acaba falecendo em 2004, como eu falei há pouco, tá? Então, mas tem, olha só, e aí cuidem, tá? Tem, apesar de 14 livros de poemas que estão ali, gente, tá? Eu elenquei eles, tá? Se vocês têm ali, ó, Poesia, Dia do Mar, Coral, No Tempo Dividido, Mar Novo, Cristo Cigano, Livro Sexto, Geografia, Dual, Nome das Coisas, Navegações, Ilhas, Musa, O Buzo de Cós e outros poemas, tá? E tem artes poéticas. E o que que são artes poéticas? São textos em prosa. Então, cuidem isso. Tá aí um apelo que eu faço. Então, no livro Coral dos Poemas, tá, tem, portanto, a base, a grande contingência, né, de que nós temos é o gênero lírico. Mas há também prosa, há também crônicas ali, né? Poucas, mas tem, certo? E ainda tem poemas dispersos, né? Que são 3 textos, alguns inéditos, que são 2 textos. Ok? Então, cuidem isso, gente, tá? E aí tá ali os livros, todos eles estão incluídos na antologia, tá? Então, cuidem, não é apenas poesia. E daqui a pouquinho a URSS ela pode surpreender e colocar isso uma alternativa, tá? O que a gente tem como estilo, tá? Como as questões centrais na obra da Sofia de Mello Briner Anderson, né? Como eu falei para vocês, é uma autora que ela tem muita erudição. Que é isso? Muita leitura, tu percebe? E como é que a gente percebe essa característica, que é a erudição, que não torna um autor melhor ou pior, isso eu sempre digo, tá? Mas digamos que se um autor ele tem muita leitura, é assim como, como todos nós, gente, porque quando a pessoa ela tem bastante referências, né, na sua formação, até na construção mental, na construção, digamos, como eu posso dizer para vocês assim, ó, na relação, até quando vai produzir um texto, vou dar um exemplo bem prático para vocês, olha, quando tu tens uma boa referência, assim, de textos, de leituras, né, te ajuda muito o tal do repertório, não é isso? Né? As jornadas que nós temos de formação facilita na hora, né, de uma argumentação, de promover um bom debate, de articular, portanto, né, a nossa inteligibilidade e tudo mais, não é? Então, um artista não é diferente. Então, se ele conhece, portanto, uma boa tradição, e tu percebe isso na Sofia, né, e vem essa tradição, e é muito forte a presença de Camões em Portugal, que é o cara da língua que definiu língua portuguesa, já formatou, né? E é o grande nome da língua portuguesa, né, gente, na poesia. E um país tem Fernando Pessoa, né? Então, essas referências, gente, são muito fortes na lírica da Sofia, da mesma maneira que ela tem uma sólida formação e um gosto também especial pela cultura clássica. Como eu falei, o universo greco-romano, sobretudo a base grega, a questão da mitologia, as questões relacionadas, né, ao espaço, à geografia, portanto, a paisagem grega, ela por vezes ela carrega, mas tu percebe que sempre não é uma questão assim, como é que eu posso dizer para vocês, tá? Apenas de uma sofisticação vazia, né? Aquela erudição, né, que a gente tem pejorativamente como aquele princípio daquele beletrismo, sabe? Aquele pedantismo intelectual. Longe disso, isso passa longe da produção da autora de Coral dos Poemas e da antologia que a gente está analisando aqui, pelo menos as suas linhas gerais, né? Então tu percebe que quando ela remete a essa antiguidade clássica, né, é por tudo aquilo que celebra a condição humana, naquela mais elevada representação universal da condição humana, né? Então, só que ela consegue muito bem, sabe, pegar esses elementos, né, ter por influência essa tradição clássica e ela trazer para um processo de modernidade. Então, ela vai desde aquela técnica, né, da métrica ao verso livre. Aquela tradição consagrada por Camões no Renascimento, lembra? O soneto,
né? A estrutura de 4 estrofes, 14 versos, harmoniosamente, né? Construídos em 2 quartetos e 2 tercetos, 2 estrofes de 4 versos, naqueles 2 segmentos, respectivamente, e 2 segmentos estróficos de 3 versos cada, respectivamente. Então, ela consegue fazer essa transição, mas sem atropelo, de uma forma em que há uma fluidez. E uma coisa que ela trabalha muito, gente, tá? É com a condição melódica, a condição rítmica, a condição, portanto, da musicalidade nos versos. Então, uma autora que tu percebe, né, com uma forte erudição, jamais projetando essa relação das suas leituras, né, como processo de um pedantismo intelectual, ela traz exatamente, aliando técnica e profundidade temática, celebrando, ao passo que ela celebra a memória, celebra a vida e resistência, num plano social, como a gente vai ver aqui. E por tudo que eu falei, né, gente, tá as características e vai trazer o caminho da intertextualidade, né, que eu falei. O que é intertextualidade? Lembra? Né? A referência, a dialógica com outros tantos autores, com outras tantas obras, como eu falei, desde a Antiguidade Clássica, a mitologia, a paisagem grega, o Renascimento camoniano, a literatura moderna de Fernando Pessoa, da cultura, né, da sua fragmentação poética, né, da sua literatura tradicional como poeta, como ortônimo, Fernando Pessoa, né, a explosão daquelas fragmentações que ele tem em Reis, Caeiro, Campos, né, e muita influência com a literatura brasileira, gente. É uma coisa, ela visitou o Brasil, ela fala sobre isso, né? E tem poemas muito significativos, inclusive sobre uma questão sobre prosódia, sobre língua portuguesa, a de matriz europeia e a dicção, saborosa dicção, como ela se estabelece aqui no Brasil, da nossa língua portuguesa que é falada aqui. Então, a condição do João Cabral de Melo Neto, Manel Bandeira, Cecília Meirelles, Jorge Lima, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade. O que nós temos em comum? Esse bloco de autores está no item 3 desse slide, tá? A partir dos brasileiros, né, do pernambucano João Cabral, né, os primos ali, que família, o João Cabral e o Manel Bandeira, os primos, né, os pernambucanos, aí nós temos ali a Cecília Meirelles, a Carioca, né, os demais autores até o mineiro Drummond. Todos poetas modernos brasileiros, né, com exceção de João Cabral, que está no terceiro momento, né, do nosso modernismo, lembra aquela famosa geração de 45? Os demais estão ali a partir dos anos 30, 40, suas estreias, né? Bom, e o que nós temos como temas centrais? Aí uma coisa que é, claro, que aí qualquer artista, ele trabalha com as suas projeções, as suas simbologias, aquilo que são as escolhas estéticas que configura, por óbvio, configura a partir de uma imagem, né, quase um mundo inteiro a ser povoado, né? Então, ela fala muito do mar. Então, isso é até pelo título, né, gente? Coral e outros poemas, né? Que a gente vai discutir o próprio coral também, né? Que forja também aquela imagem das vozes do teatro grego, né? O coral grego. E aí lembra, por exemplo, quando a gente lê, por exemplo, o Lisístrata. Cadê o Lisístrata? Aqui, ó. Tá? Essa seria uma questão interessante que acredito que a URSS não deva fazer, né? Mas lembra que quando a gente lê o Lisístrata, né, a greve do sexo, né, portanto, do comediógrafo Aristófanes, tem lá os corais na obra, que são as vozes, né, que entra também num embate social, por que não dizer, sim, né? E de patriarcado, de sobreposições de poder, luta, né? Por espaço, né? Que é o coro dos velhos e o coro das mulheres. Então, o que é o tal do coral, né, gente? O coral eram as formas de dar vozes coletivas a quem não estava exatamente na peça, né, atuando. Então, os corais gregos eram uma forma também de incluir quem estava à margem de um processo. Então, abre-se um processo muito metafórico, né, no coral, com o elemento do mar, que traz a fluidez, que traz vida,
né? E traz a energia dos movimentos, e nesses movimentos também é dar voz a quem está à margem. Então, aí tu integra, o mar é importante, o título Coral, que é um livro, né, que dá nome à antologia, impressa o nome à antologia, e outros poemas, né? E por aí, ó, vem a mitologia clássica, vem as questões sociais que eu já falei, até pela vida, a visita que ela faz ao Brasil, e é um detalhe curioso, tá? Eu estou tentando trazer essas aproximações, tá? Lembra que a Isabela Figueiredo ela também fala afetivamente sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira, ao longo da obra, naquele pós-fácil, naquela carta que ela acaba escrevendo, né? Então, sendo que a Isabela Figueiredo ela é moçambicana, né? Mas há essa relação por aquilo que representa Brasil, a relação Brasil-Portugal, a relação Brasil-colônias portuguesas na África, né? Então, ela fala da cultura brasileira, tamanha a referência a outros autores, como a gente viu ali, tá? No item 3, na intertextualidade. Ela, como já está ali, né? A intertextualidade, ela não nega, e o processo de falar sobre a própria poesia. A metalinguagem, a metapoesia, o texto, discutindo o próprio texto. Então, tu pega aqui, ó, são linhas gerais que envolvem vida, experiências, significados, ressignificações e simbologias, como ela vai retratar tudo isso de uma forma tão lírica, tão fluida, como a própria condição do mar. Vamos lá, gente. Então, os temas aqui, tá? O que que eu selecionei, tá? Então, alguns temas que são centrais. Como eu falei no início, né, como é uma antologia poética, então o que a gente pode fazer, tá? De uma forma mais didática, né? É selecionar abordagens, temas, aí tu vai identificar. Claro que uma coisa que... e aí esse é o desafio, né, gente, tá? A URGS, ela pode não cobrar não colocar, desculpa, não colocar o texto para a tua análise, né? Então, o que que eu recomendo? Eu coloquei abaixo, aí sempre, tá? A gente vai fazer uma discussão e leitura e interpretação de alguns poemas, certo? A partir desses blocos temáticos, ok? Então, o que que eu recomendo? Se tu tens acesso, tá, ao livro, depois eu vou até fazer uma coisa, eu vou postar, para quem não tem, o PDF, tá? Dos livros, o que eu tenho, eu vou postar ali para vocês, tá? Mas deem uma olhada aqui depois, nesses títulos aqui, nesses poemas, né? E claro, até pelo título vocês vão ter uma noção, né? Ó, Fundo do Mar, Homens à Beira-Mar. Não estou dizendo que sempre o tema vai aparecer no título, né, gente, tá? Mas a gente tem que fazer uma leitura adequada, utilizar as ferramentas que nós temos, né? Ó, Mar Sonoro, Coral, Praia. Então, quando tiver uma referência, tá? A essa representação de natureza, então já sabe para onde pode ir. Geralmente, os poemas, quando ela fala do mar, não são longos, são breves, como estão ali, tá? E o que que é essa condição de serem contidos, né? Tu não tem essa dramaticidade, não tem um apelo sentimental, tu não tem essa carga dramática, né, nos versos, quando ela fala do mar, né? Então tem essa contenção. E uma coisa que é muito importante, que é uma questão, eu vou dizer para vocês, é central, tá, na Sofia. Ela, mesmo quando ela fala da paisagem grega, da mitologia, né, que ela seleciona alguns elementos muito interessantes também, né, ela fala muito do Orfeu, ela fala muito da Eurídice, né, dos amantes foram separados, ela fala muito sobre esses elementos da cultura, né, e ela fala, então, né? Como eu estou falando aqui, ó, do próprio mar, e vão ter outros elementos também, até da natureza, mas uma coisa que ela sempre busca, e a questão medular na obra da Sofia, é a condição humana, gente, tá? E a condição humana nunca distante das responsabilidades do convívio coletivo. Então, é uma poesia que, mesmo quando ela fala de um processo mais subjetivo, voltado para as escolhas individuais, ela está sempre prospectando elementos mais amplos de uma coletividade
processos de, principalmente, solidarização com o outro, com o mundo, inclusive, né? Então, ali, ó, é sempre uma relação de um ser que busca a maturidade, tá? Que remete muito às próprias escolhas que vão integrar homem e natureza, mas que buscam a relação e a revelação do próprio ser. Então, não deixa de ser uma poeta que ela trabalha com uma base reflexiva, com um processo que, mesmo na sua subjetividade, ela busca revelar sempre um processo em que a lucidez traga o entendimento sobre a própria identidade individual. E dessa maneira, ela se coloca, como as tradições clássicas, de uma forma temporal. E aí é um detalhe interessante, curioso também, né? Por quê? O mar, ele traz, geralmente, né? Isso Camões, ele deixa muito claro em Os Lusíadas, né? Fernando Pessoa, quando diz, né? Também fala do mar, né? No livro Mensagem, o Ortônio Fernando Pessoa. Por quê? O mar, ele sempre convida a uma viagem, a sua amplidão, né? E a própria viagem é um processo de jornadas também internas. Então, lembrando que a gente tem uma grande autora aqui no Brasil, que ela, inclusive a Sofia, ela também presta homenagem, de certa maneira. Eu não estou dizendo que tem um estilo semelhante, não é isso, tá? Mas, digamos, compartilham procedimentos estilísticos comuns, que eu falei da Sofia, e é muito forte em Cecília Meirelles, poeta moderna, carioca, né? A questão do ritmo, da musicalidade. E os próprios títulos também da Cecília, né? Mar Absoluto, Viagem, Vaga Música. Então, essa parte mais abstrata da Cecília, e ela fala muito também sobre elementos da natureza, e a Cecília Meirelles, né? Ela fala muito sobre o mar, sobre a espuma do mar, sobre a areia na praia, sobre nuvens na paisagem, portanto, de uma orla, e todos os elementos da Cecília, e trazendo aqui também nessa confluência pelas escolhas, né? E aqui o mar, que a gente está discutindo especificamente da Sofia, sempre, nunca está parado. Então, traz sempre essa ideia de movimento e de brevidade. Permanência pelo movimento, brevidade porque está sempre em movimento, né? E que vai trazer renovação no processo de maturidade, as próprias, como está ali, ó, no item D, as navegações internas, né? Então, tem alguns elementos que a gente pode ver. Então, vamos pensar nesse cabedal de possibilidades, né? Então, tu vai adequar as tuas leituras, né? Vamos dar uma olhadinha, então, aqui, ó, nessa breve antologia sobre esse tema e a gente vai avançando, tá? Olha o mar ali, ó, tá? Do livro Poesia. Eu coloquei tudo bem destacadinho para vocês ali, ó, tá? Para que vocês, quando deem uma olhada, né? Então vocês vão identificar aí exatamente o livro, né? Na antologia, dentre esses 14 títulos que a Sofia, 12 livros de poemas, né? E mais os 2 em prosa, né? Olha só, de todos os cantos do mundo, amo com um amor mais forte, mais profundo, aquela praia extasiada e nua. Ali tu já percebe uma concepção muito sensual também na poesia, né? Da Sofia, dependendo dos versos, dependendo de como ela coloca. Aí tu percebe, né? Exatamente essa condição também da voz feminina, né? Da fluidez exatamente desses valores também ali, ó, de trazer a natureza e esse lirismo também contemplar também um apelo sensual. E olha só o que ela coloca, ó, na praia, né? Onde me uni ao mar, ao vento e à lua. Percebe que é uma integração, né? De um extravasamento, se não é sentimental, é um extravasamento do individual ao coletivo, há uma integração, portanto, não exatamente à paisagem, mas ao mundo. E aí tu percebe uma poesia muito sensorial também, de se integrar exatamente na extensão da natureza, mas se integrar também com a condição do próprio corpo, ó. Cheiro a terra, as árvores e o vento. Tu já percebe modernidade neste verso. Percebo que não tem vírgulas ali. Então, é um texto veloz, é um texto, portanto, que não traz fragmentação, né? Mas traz uma fluidez, ó. Cheiro a terra, as árvores e o vento,
que a primavera enche de perfumes, mas nele só quero e só procuro a selvagem exalação das ondas, subindo para os astros como um grito puro. Percebe que aqui já tem um apelo, né, até social ali, eu diria, tá? Porque vem num processo, né, de integração, né, sempre do eu para o mundo externo, que seria a natureza, né, contemplando, mas sensorialmente se integrando, cheiro a terra, as árvores e o vento, né, tu tem os elementos, portanto, né, da natureza, que a primavera enche perfumes, e a primavera que sempre, não vamos esquecer, tá, a Revolução dos Cravos, né? As flores que florescem, por óbvio, na primavera. Então, traz exatamente essa condição, né, de exalar, portanto, talvez essa busca pelo outro, né? Ela busca a natureza como algo coletivo, ó, mas neles, nos tais perfumes, só quero e só procuro, olha só, o movimento, ó, a selvagem exalação das ondas subindo para os astros como um grito puro, um processo de uma emancipação, de uma liberdade. Então, há inúmeras possibilidades da gente perceber, né, a poesia da Sofia. O Mar Sonoro é muito bonito esse poema, gente. Olha só, o ritmo e a musicalidade, ó. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. O que tem de moderno, reiteração vocabular, era algo inadmissível, né, para aquela poesia mais acadêmica, aquela poesia, portanto, mais tradicional. E ela segue. A tua beleza aumenta quando estamos sós, e tão fundo, intimamente a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim. No Dia do Mar, o poema, portanto, Mar Sonoro. Aí o coral, gente, tá? Ali, ó. Ia e vinha, e a cada coisa perguntava que nome tinha. Parece um poema bobo, mas não é, porque esse movimento é o movimento das águas, o movimento do próprio mar, né? Ia e vinha, e a cada coisa perguntava que nome tinha. Então, tu percebe também aqui, ó, uma disposição quase à criação de um mundo, a um processo quase pré-lógico, pré-consensual aqui, né? Em que há essa condição de perguntar, de dar nomes às coisas, né? Como no livro ali, ó, sexto, né, de 62, a inscrição. Quando eu morrer, voltarei para buscar uns instantes que não vivi junto do mar. Então, ela sempre associa, percebam, né, uma relação de se conectar às águas, aos movimentos, portanto, às celebrações, à fluidez, à pureza, né? Mas é uma relação de estar sempre integrada. Então, de romper e se revelar-se nunca sozinha, buscando sempre o outro, no caso, aqui, a natureza. Em Geografia de 67, ó, a terra, o sol, o vento, o mar, são minha biografia e são meu rosto. Tu percebe ali os elementos da natureza, né, gente? Então, essa integração, a paisagem há uma condição de uma extensão, portanto, a busca ao mundo a partir, né, da própria natureza seria exatamente a inscrição sobre a sua existência. Tu percebe ali, gente, ó, que o poema é metalinguístico, né? Então ela está exatamente falando sobre o seu próprio processo. Ó, a terra, o sol, o vento, o mar são minha biografia, são meu rosto. É um processo que ela nem diria ali, tá, sobre a metapoesia, mas é uma relação ali memorialística, identitária. Então a geografia seria exatamente geografia das suas inscrições, das suas escolhas pela paisagem, para ver que ocorre um grande, tá? E para ter uma ideia aqui, por isso que eu coloquei, ó, tá? Eu fui selecionando, se vocês identificarem aqui, ó, tá? Um, dois, três, quatro, cinco livros diferentes, gente, tá? 5 livros diferentes, 6 livros diferentes, vocês vão ver aqui, ó, como é um tema presente, e inúmeros outros poemas, tá? Eu só selecionei alguns aqui da obra da Sofia, só para vocês terem uma ideia. Então, é um tema que é fortemente marcado na sua obra. De Dia do Mar, em 47, ó, as ondas quebravam uma a uma, eu estava só, com a areia e com a espuma do mar que cantava só para mim. Aqui lembra muito Cecília Meirelles, gente. Lembra muito a Cecília, uma poesia que ela é extremamente sensorial, uma poesia que ela projeta um quê místico, né?
digamos, uma conotação, uma ânsia pelo sublime, diria assim, né? Que não deixa de ser também uma influência do simbolismo. Né? Eu não estou dizendo que a Sofia ela é simbolista, ou que a Cecília também foi simbolista, mas são os diálogos que a modernidade estabelece com a tradição. Então, tu percebe a força dos versos aqui, né? E essa relação aqui, ó, da transitoriedade e a busca pela permanência. A permanência seria a eternização, através até dos versos, como a Cecília Meirelles sempre fez, né? Então, esse poema, gente, ali, ó, tá, do que a gente tá observando ali no alto aí desse slide, ele dialoga muito com a lírica da Cecília. O Ondas. Aqui a questão, olha, se vocês observarem, o ritmo é impressionante, né? Tá? E principalmente a partir da repetição de vogais. Vocês lembram? As assonâncias são fortes aqui, ó. Onde ondas, mais belos cavalos do que estas ondas que vós sois, onde mais bela curva do pescoço, onde mais longa crina sacudida, ou impetuoso arfar no mar imenso, onde tão ébrio amor em vasta praia. Tu percebe um diálogo aqui, ó, extremamente voltado com a tradição. Percebe que isso é muito moderno. Saber dialogar com a tradição e perceber que a tradição não tem problema algum, né? Então a gente percebe aqui, ó, que a erudição, como eu já falei, o conhecimento sobre a arte poética ocidental, né? E aqui remete muito, por vezes, né, àquela própria referência que se faz aos cancioneiros, né, tradicionais lá do humanismo, e os cancioneiros eram nada mais nada menos, né, que as antologias, as seleções daquilo que se produziu à época medieval, no trovadorismo, né, o lirismo, portanto, português, das cantigas líricas, né? Então tu percebe uma tradição aqui, ó, vinculada a uma lírica trovadoresca, inclusive, gente, tá? Oh, acabei. Peraí, só voltar aqui, ó. Então, para ver aqui, ó, como a Sofia, ela dialoga. Então, no poema nesse slide, o primeiro que a gente leu ali, né, tu percebe como é forte a referência do ritmo, a musicalidade, um diálogo muito forte com essa cultura da tradição simbolista, uma forte articulação com a Cecília Meirelles aqui, a poeta brasileira. O Ondas se refere muito inclusive ali, ó, voações, né, uma concepção até de uma língua portuguesa bem mais tradicional, um padrão bem culto, né? Esse movimento, portanto, que traz, né, as imagens, a sonoridade e a referência que o trovadorismo português sempre fez também, a condição das ondas, né, do mar, a poesia dialógica e tudo mais, né? Aí a mitologia clássica, né? E aqui a gente tem algumas coisas para ver que é muito significativo. E aqui a URSS ela poderia até surpreender, viu? Como eu falei, fazer estabelecer uma conexão com Lisístrata. Eu já falei até do título, né, coral, que abre uma ambiguidade e uma metáfora, né, um diálogo com as vozes, né, portanto, que estão à margem, que traz o movimento, exatamente, que a gente está falando do mar também, né, e aqui, enfim, né, ela estabelece fortes relações com a poética lírica e épica, seja a épica de Homero, seja a lírica de Horácio, né? E todas essas referências que eu já falei aqui, ó, que seria da tradição clássica, a questão do racionalismo, que eu já falei que ela promove um processo de forte lucidez, de procuras, né, e compaixão e solidariedade no social, mas tudo que ela provoca é a partir de um conceito de permanência e de celebrar aquilo que é universal, né? E principalmente a questão da condição humana, né? Uma coisa que vem quando a gente fala do clássico, né? Que é uma coisa que é um conceito que vocês dominam, né? É a questão do equilíbrio, da harmonia, isso na forma, no fundo, na abordagem. Por isso que há uma contenção na, na lírica da autora de coral e outros poemas. Isso se deve muito pela referência clássica, essa poesia mais contida, né, de não ter esse apelo tão dramático, essa questão do sentimentalismo, esse discurso, portanto, né, em que faz falar um eu muito pronunciado nos versos. Então,
a gente percebe, e aqui principalmente, né, um gosto pela técnica, pelo soneto, né, pela condição, portanto, que ela já trabalha, né, com a própria condição melódica, que é muito forte, né, e como eu falei, ó, a questão da temporalidade, né, que é a permanência, que é a cultura clássica, né, que é um processo que preserva, e principalmente as tradições gregas e romanas, mas sobretudo a base grega, né, a condição do universal, a permanência do homem, né? E aí também entra uma condição que é interessante aqui, ó. A gente não pode desconectar exatamente desse princípio social que a autora Sofia ela desenvolve, né? Quer ver, ó? É uma autora que ela, até como cidadã, já viu aqui que teve uma luta antifascista durante o próprio regime, né, de Salazar, e depois foi deputada constituinte, teve pautas sociais, discutindo cultura e uma série de de outras bandeiras que ela levantou, né? Então, na tradição grega, ela não vai ficar muito, digamos assim, ó, ao lado dos deuses do Olimpo, né? A ordem vigente, por vezes, né? Também todo um processo de autoritarismo, né? Nas deliberações dos concílios, dos deuses, né? Enfim. Então, ela vai provocar muito aquela condição, digamos assim, mais subversiva da condição humana, a celebração instintiva, intuitiva, a liberdade de ser no mundo, né? Então ela celebra muito Dionísio. Ela fala muito no Dionísio, né? Que essa cultura, apesar contraditoriamente, né, na base racional, é a outra condição, os impulsos, a intuição, é a base emotiva, portanto, né? Mas é a base mais subversiva, né? A cultura dionísica, a cultura que seria, né, em Roma de Baco, né? E ela fala muito sobre o processo amoroso, né? Orfeu e Eurídice. O Orfeu, que é outro carinha que celebra a vida, era um músico, né? E ele perde a Eurídice, né? E é a celebração do amor, mas também da efemeridade e que provoca o sentido da perda, né? E o Orfiso, que está muito presente, lembram, né? Lembrem no lado B do Construção do Chico Buarque de Holanda, que é a celebração da vida, que aí ele coloca lá a ideia do o Chico, né? No seu álbum de 71, a ideia do carnaval, do violão, a ruptura, né, portanto, com aquilo que seria todo aquele processo do fechamento, do enclausuramento, da perda de liberdade. Então, é sair às ruas, é buscar o outro. A voz individual se coletiva, também se coletiviza, melhor dizendo, né, num grande coral, né? Lembra a canção que abre o lado B? Cordão. Então, uma voz que busca outras vozes, né? O coral, mais uma vez aí, né? Então, para ver que as coisas elas estão conectadas, né, gente? Basta tu procurar ali, ó, tu consegue encontrar vestígios, né? E aí tem que estar preparado para isso, tá? Alguns poemas estão aí também dos livros, né, gente? Tá? Evoé Bacos, né? De poesia, Dionísios, Eurídice, do Dia de Mar, Penélope de Coral, vários poemas aí, certo? De celebrar essas entidades, de celebrar paisagem grega, de celebrar permanência, de celebrar condição humana, universalismo e tudo aquilo que é temporal, tá? Vamos dar uma olhadinha em alguns poemas também aqui, ó, para fechar esse bloco temático. Olha só, o soneto de Eurídice. Olha o soneto, olha a tradição clássica, olha a depuração e as suas escolhas, né? Eurídice perdida, que no cheiro e nas vozes do mar, olha como ela continua trabalhando, olha, o mar é presente, gente, tá? Aqui eu poderia ter selecionado como a temática do mar, só que o mar, ele está aqui não com um protagonismo, ele está quase que aconselhando, portanto, a questão aqui do drama de Eurídice, ó. E nas vozes do mar procura Orfeu, porque Orfeu vai ao lado, né, de Ulisses, né, nas viagens, né, junto aos argonautas, para levar exatamente a esperança, a música, né, àqueles homens. Então, ó, Eurídice perdida aqui no cheiro e nas vozes. Olha, percebam como é sempre muito sensorial a poesia, sempre cheiros, né? A poesia da Sofia. E nas vozes do mar procura Orfeu, ausência que povoa terra e céu, e cobre de silêncio o mundo inteiro. A solidão, né?
Assim bebi manhãs de nevoeiro, e deixei de estar vivo e de ser eu, em procura de um rosto que era o meu rosto secreto e verdadeiro. Olha, busca pela identidade. Porém, nem nas marés, nem na miragem eu te encontrei. Erguia-se somente o rosto liso e puro da paisagem. Devagar, tornei-me transparente, como morta, nascida a tua imagem, e no mundo perdida esterilmente. Então, tu percebe a busca, a frustração do amor, a crise identitária, a partir da perda da própria completude, né? Que o amor traz, né? Aqui vem exatamente a condição, né? Do mito do amor perdido, né? E a segregação do próprio eu, né? A fragmentação, a frustração na relação com o mundo, né? Olha do livro Musa, de 94, ó. Orfeu e Eurídice. Juntos passavam no cair da tarde, jovens luminosos, muito antigos. Esse poema ele é de uma beleza, gente, tá? Contundente, eu diria, tá? Em 2 versos. Tu percebe que aqui seria uma atualização do mito, né? O Orfeu e Eurídice, que pode estar em qualquer casal. Então, ela não está falando necessariamente dos jovens da mitologia, do Orfeu e Eurídice, e sim de jovens que no processo, né, crepuscular, no final de uma tarde, né, e o crepúsculo pode ser talvez o final, né, de alguma coisa, mas pode ser apenas o final do dia, né, e o ingresso na noite e mergulhando, né, nas camadas noturnas, digamos, que cobrem e são, de certa maneira, né, a área mais adequada aos amantes, jovens luminosos, no cair da tarde, está perdendo exatamente a luz, né? Jovens luminosos, não pela luz da natureza, mas pela luz do amor entre eles. Jovens luminosos muito antigos. Então, porque eles possuem exatamente aquela mesma linha que os conecta a esse mito do amor. Então, aqui é uma atualização do mito, é uma modernização da cultura clássica. É de uma beleza, gente, e de uma sensibilidade sem par, ou melhor, no par dos versos, né? E literalmente um par dos jovens, né? Que reproduzem, né? A atualização do mito de Orfeu e Eurídice. Aí tem Eurídice em Roma, também do livro Musa, né? Para ver, olha como ela são as linhas gerais, gente, tá? Tem outras entidades presentes também no seu livro, fala entidades, as referências à mitologia, né? Mas são elementos que olha, mas ela retoma muito, tá? Com uma insistência, tá? Olha só, por entre clamor e vozes, ouço atenta a voz da flauta na penumbra fina. E ao longe, sob a copa dos pinheiros, com leves pés que nem as ervas dobram, intensa, absorta, sem se virar para trás, e já separada, Eurídice caminha. Porque a referência é essa, gente, tá? Falar para vocês, tá? O Orfeu, ia falar Erfeu, não, esse deveria ser um primo dele. O Orfeu, ele, ele perdeu o contato com Eurídice porque ela desce ao Hades. O Hades era o inferno grego, tá? E ele vai em busca do seu amor. Orfeu vai em busca do seu amor. Só que ele só vai em busca do seu amor, e aí tu vai entender um pouquinho o contexto desse poema, tá? Eurídice em Roma. Porque os deuses no Olimpo falaram para Orfeu: Orfeu, acredita na gente? Acredito, respondeu, por óbvio, Orfeu. Então tu vai fazer assim, ó. Tu vai descer ao Hades, tu vai encontrar Eurídice. Só que no momento a encontrar, então é um processo muito sensorial, porque ele diz assim, ó, porque só que ele não pode vê-la. Ele não, ele vai resgatá-la, só que ele não pode, se ele acredita nos deuses, ele tem que pegar na mão de Eurídice, tirar ela do Hades sem olhar para trás. Tu não olha para trás. Tá, Orfeu? Orfeu, beleza, ok. E ele vai, cumpre lá a sua jornada, o seu destino, mas quando ele pega na mão de Eurídice, ele não consegue, tá, não olhar para trás. E no momento que ele olha para Eurídice, ele a perde definitivamente. Então, aí tu percebe essa relação aqui, ó, por entre clamor e vozes, ouço atenta a voz da flauta na penumbra fina, e ao longe, sob a copa dos pinheiros, com leves pés nem as ervas dobram, intensa, absorta, sem se virar para trás,
e já separada, Eurídice caminha. E então percebe que é uma imagem exatamente dela perdida, né? Pós um encontro de resgate em que ela está exatamente absorta, né? E ela não vira para trás. E talvez porque o seu amante, o seu amado, tenha virado para trás e tenha exatamente os levado à perdição. Né? É muita referência, gente. Ah, mas eu não vou entender então, Gilmar. Cara, olha, tu ressignifica da tua maneira. Né? A história está ali, mas as referências que ela vai fazendo são muito presentes, gente, e de uma forma que ela vai atualizando, isso que é muito legal, tá? O social, aí só para ter uma ideia, até nos temas anteriores que a gente viu, olha a quantidade de poemas, e isso que eu não coloquei todos, gente, eu coloquei alguns, tudo aqui é uma amostragem, tá? Como eu já falei, ó, ela tem uma perspectiva muito crítica sobre o tempo, pela própria condição da formação. Um detalhe que eu não comentei, tá? Mas a Sofia, ela tinha uma formação muito cristã, católica, tá? De uma família, inclusive, de uma monarquia remanescente, tá? Ela tinha sempre teve uma formação, né? Digamos, nasceu num bom berço em Portugal, tá, Sofia? Tanto é que o próprio nome, né, de Melo Breiner Andressen, né? Então, só que de um campo progressista, ela teve uma formação progressista, certo? E essa condição, quando a pessoa ela tem uma formação que se revela humanitária, automaticamente essa pessoa ela não vai para um campo conservador, ela tende a ir para um campo progressista, para um campo democrático, né? Essa é uma questão de escolha de vida, de perspectiva, né? Se eu gosto de gente e se eu me solidarizo com o próximo, eu tenho esse valor humanitário, então, obviamente, eu vou me alinhar a um campo democrático que faz essas escolhas e conduz a vida nessa lógica. E aí eu não estou entrando no processo de ideologias do campo democrático. É uma questão por solidariedade e por valores e pautas humanitárias, de empatia, solidariedade e de não aceitar regimes autoritários de exceção que esgotam exatamente as possibilidades de liberdades das pessoas, né? Criando, portanto, centros de excelência para poucos, né? E aí, com essa formação, gente, tá? Ela, obviamente, que ela tem uma linha completamente antifascista, marxista, na escolha do campo democrático. É uma poesia muito engajada, em que ela promove um grande revisionismo histórico. Só que, assim, ó, não chega a ser uma poesia panfletária da Sofia, mas é uma poesia que é muito forte a solidariedade com comunidades que foram alvo de regimes autoritários e que criaram processos de contingências de profundas marginalizações. E aí tu percebe muito, quase uma sensação, né? Até eu não diria de culpa, né? Mas uma responsabilidade, vamos pegar dessa maneira, tá? Uma responsabilidade maior ainda, né, na sua poesia enquanto intelectual, porque Portugal promoveu exatamente não só na sua comunidade, mas a outras comunidades que impôs a condição da exclusão, da expropriação de riqueza, da expropriação cidadã, né? Porque Portugal foi império, né? Então, há todo um processo colonizatório. Então, tem aqui uma responsabilidade intelectual, sim, na Sofia de Mello Briner Anderson, né? E, claro, né, com toda uma temática que ela vai abrindo, né, eixos muito líricos, aí construção de outras metáforas, de outras simbologias, né? Que ela faz referências à ditadura salazarista em Portugal, ao Estado Novo de Portugal, à Revolução dos Cravos, né? Que é exatamente a imposição ao término, né, desse período de exceção terrível que os portugueses eles viveram, a guerra no Timor, né? E aí as questões mais relacionadas à subjetividade de quem sente, né, as formas autoritárias, né, dos regimes de exceção, como o medo, como a angústia, como a censura,
como o ato silencioso em que se inviabiliza a comunicação, a cultura, né, do exílio, de ser expatriado, a cultura do desterro, né, a condição do individualismo numa sociedade quando se busca um processo de uma preocupação coletiva, e vários poemas aí, né, gente? Tá? Tem vários poemas, tá? Que eu coloquei para vocês, vamos analisar alguns aqui só para vocês terem uma referência de como o social é presente no projeto da autora, tá? A data do livro sexto. Olha como ela repete ali, gente, tá? Aqui, ó, vamos só lembrar, ó, nós temos uma, duas, três estrofes, três quadras ou três quartetos, todos eles com a construção sintática muito semelhante. E todos eles iniciados num processo que tu percebe no vocábulo, né? Tempo, né? Então, substantivo tempo. Então, tempo de, tempo de, tempo, 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 tempo. Essa reiteração vocabular na estrutura, a gente pode ter dois nomes, só que uma questão estilística, né? Que reforça a ideia do tempo, e que trabalha com a ideia do tempo enquanto permanência, mas estilisticamente é chamada anáfora. Lembram disso? Há uma reiteração anafórica do substantivo tempo, né? Ou uma estrutura de paralelismo. Um verso abaixo do outro. É uma estrutura que tu tens, então, um paralelismo em que sustenta, né, a reiteração anafórica na construção dessas três estrofes, tá? Então, só para lembrar alguns detalhezinhos de construção poética. E ela fala: tempo de solidão e de incerteza, tempo de medo e tempo de traição, tempo de injustiça e de vileza, tempo de negação, tempo de covardia e tempo de ira, tempo de mascarada e de mentira, tempo que mata quem o denuncia, tempo de escravidão, tempo dos coniventes sem cadastro, tempo de silêncio e de mordaça, tempo onde o sangue não tem rastro, tempo de ameaça. Então percebe que é uma poesia forte, gente, tá? Como eu digo aqui, ó, ela não é uma poesia, ela é engajada, só que ela não é, nesse caso aqui, tá, gente, tá? Ela não é panfletária. Lembra muito esse estilo aqui, gente, tá? O Drummond aqui no Brasil, tá? Sobretudo a parte dos poemas A Rosa do Povo, que ele tem uma base até panfletária, mas lembra, né, quando o Drummond ele fala que hoje é tempo de homens partidos, tempo de partidos, de homens partidos, né? Enfim, aí tu percebe, né, a profundidade social e os receios sobre o tempo, né, gente, tá? O tempo, tu tá em 54, tá rolando ali, né, o período salazarista, um período do fascismo em Portugal, o período do medo, de fato, né? 25 de abril, e aí a referência forte, né, a um poema que ele é datado, mas à medida que ele é datado, é um poema que ele estabelece, né, com uma referência universal, né, que é importante, né? Então, segue a preocupação social da autora, né? E principalmente, olha o nome das coisas, tá? Então, e a data, gente, 25 de abril, é a Revolução dos Cravos, né? Tá? Então, um poema datado, só que não coloca o ano, tá? Então, aconteceu ali, ó, 3 anos depois, né? Então, a obra é de 77, a Revolução dos Escravos é em 74, e é o que vai exatamente promover a descolonização de Moçambique, que está lá na obra da Isabela Figueiredo. Então, ó, essa madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Percebe que esse 25 de abril seria exatamente o término do poema anterior, que é data, que não tem data. Tempo de solidão de certeza, e já o 25 de abril tem data. Então, aquele tempo, a permanência, é pelo regime autoritário. Agora, a impermanência não tem o ano. Como se nós tivéssemos, todo dia seria o dia 25 de abril. Seria exatamente, né, o momento da emancipação. Aí um poema, né, em homenagem a Che Guevara. Então, tu percebe, como eu falo para vocês, tá? Esse alinhamento a uma cultura do campo democrático e da escolha marxista, da escolha socialista, contrário exatamente aos regimes de exceção,
né, explodiram na América Latina, né, durante, né, ah, as políticas patrocinadas, né, pela cultura estadunidense, né? Enfim, aí é história, né, gente, tá? Aí eu sempre digo, tá? Contra a história, contra fato, contra argumento, contra a ciência, não vamos lutar. Contra ti se ergueu a prudência dos inteligentes e o arrojo dos patetas. A indecisão dos complicados e o primarismo daqueles que confundem revolução com desforra. De pôster em pôster, a tua imagem paira na sociedade de consumo, como Cristo em sangue paira no alinhamento ordenado das igrejas. Porém, em frente do teu rosto, medita o adolescente à noite no seu quarto, quando procura emergir de um mundo que apodrece. Então, tu percebe, olha, que a referência, né, icônica a ti como aquela figura que se torna, a partir de uma ideia individual, de um homem, uma grande alegoria que deixa de ser um homem e se torna uma ideia, se torna um campo de sonho, se torna um campo de superação, né? Então, é um poema marxista, é um poema, portanto, de a partir do extravasamento lírico, mas uma homenagem, né? Portanto, a tudo aquilo que acaba, de certa maneira, também mostrando o quanto é importante nesse cenário de uma sociedade autoritária, todo aquele processo aí das emancipações, né? E aí a gente tem que prestar atenção nesse detalhe, né, gente, tá? Goste ou não, a URGS tem exatamente obras que trazem este olhar crítico, né? Todas as obras, gente, tá? Todas elas, né? Tu percebe, por exemplo, o que eu falei, né? Que dialoga com a tradição clássica, o Lisístrata. Tu imagina, claro, que ali era um processo naquela comunidade, quando Aristófanes escreve 400 anos antes de Cristo, que era uma coisa completamente absurda, né? E por isso era um processo de riso. Daí trouxe uma comédia, uma greve de mulheres, promovendo uma greve de sexo, né? Mas tu traz, aí tu vai inventariando e a permanência dessa discussão, como em Poncia Vicêncio, como nas obras, o Chico Buarque de Holanda, né? E todas as obras, inclusive, pô, 100 anos de solidão, a discussão social, ela é intensa, gente, ela é intensa. Em Água Funda, que até eu tinha até preparado aqui, né? Mas a obra da Ruth Guimarães também é muito forte. Então, todas as obras elas têm um diálogo social. Avançando aqui, ó. Aí, como ela fala do Brasil, ó, que eu tinha falado para vocês, tá? A relação de como ela faz uma visita ao Brasil em 66. Ah, mas então aqui tu vai falar sobre o processo de encantamento, da afetividade. Sim, gente, tá? Mas mesmo assim, ó, olha o ano que ela veio, em 66. Então, o Brasil está há 2 anos, né, do golpe dos militares, né, a ditadura militar aqui no Brasil, né? Então, ela fala, ó, até o título é Geografia, né? Mas ela tem muito apreço pelo território, né? Fala da prosódia, da linguagem, né, das influências todas, aí entra muito as referências aos poetas, o processo intertextual dos diálogos, né? Mas vai ter olhar crítico também, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó, o descobrimento. Um oceano de músculos verdes, um ídolo de muitos braços como um polvo, caos incorruptível que rompe tumulto ordenado, bailarino contorcido em redor dos navios esticados. Atravessamos fileiras de cavalos que sacudiam as crinas dos alísios. O mar tornou-se de repente muito novo e muito antigo, para mostrar as praias e um povo de homens recém-criados, ainda cor de barro, ainda nus, ainda deslumbrados. É como se ela tivesse aqui ó, o próprio título, Descobrimento, né? Então, uma própria imagem dessa chegada histórica, como ela coloca, né? Então, o mar tornou-se de repente muito novo e muito antigo, né? Repetindo exatamente esse processo histórico, né? Dos europeus chegarem aqui, do deslumbramento e também com os homens aqui num grau de primitividade, né? Um encontro entre duas civilizações, né? No poema de Helena Lanari, é interessante aqui que aí ela fala sobre prosódia, né? Sobre a questão da variação linguística, né? Digamos, e não só isso, né? É como o português falado em Portugal, ela percebe como é diferente do português falado aqui. Ó, gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total,
concretas como frutos, nítidas como pássaros, gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, que os portugueses, por vezes, parece que tem uma contração silábica, né? Então, gosto de ouvir a palavra, os portugueses diriam palavra, né? Então, gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal, né? Um quinto de vogal, por vezes se perde, né? Na prosódia portuguesa, né? Na matriz europeia. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal. Coqueiro, né? Coqueiro. Se perde alguma coisa na prosódia portuguesa, né? Que não se perde uma contração, né? A beleza está ali, tá? Mas é como a portuguesa, ela estando no Brasil, ela percebe essa variação, portanto, de matriz linguística. Isso é uma questão interessante, gente. É uma questão que a URSS, daqui a pouquinho, ela poderia explorar. Então, até como um tema, a questão também da variação da língua portuguesa, como ela é falada no Brasil, como ela é falada em Portugal. E o poema de Helena Lanari retrata isso, tá? Esse Brasil de 77, gente, ele é contundente, tá? Tá lá em Poemas Dispersos. E a contundência traça ainda esse encantamento com o Brasil, mas ao mesmo tempo que traz o encantamento, traz o olhar crítico ao mesmo país. Como ela coloca ali, ó, em voz meu coração, que é uma epígrafe, né? Lembra epígrafe, uma citação fora do texto, que é um pequeno verso do Manuel Bandeira. Ela diz assim, ó: Brasil dos bandeirantes e das gentes emigradas, em tuas terras distantes as palavras portuguesas ficaram mais silabadas, como se nelas, mais um poema que, ó, percebe como ela fala, né? Mais silabadas, mais silabadas. Então, muda a prosódia, com português é falado aqui no Brasil. Então, esses dois poemas retratam, olha como ela observa bem, né, a relação da prosódia, né, da matriz europeia daqui, como ela é falada no Brasil, o português aqui do nosso país, né? Ali, ó. Como se nelas houvesse desejo de ser cantadas, Brasil, espaço e longura em nossa recordação. Olha, ela traz sempre isso aqui, ó. Só para ter uma ideia, ela constrói uma imagem muito afetiva do Brasil e no final, gente, nos últimos versos, ela é contundente. E ela diz assim, ó: mas ao Brasil que tortura, só podemos dizer não. Brasil de Manuel Bandeira, que é o franquismo, disse não. O que é o franquismo? Ao Franco, ao ditador, portanto, né, espanhol, disse não. E cujo verso se inscreve neste poema invocado em vosso e meu coração. Olha como ela retoma aqui, ó, o poema do Bandeira, que está lá na epígrafe, tá? Brasil de Jorge Lima, outro grande poeta moderno. Bruma, sonho e mutação, Brasil de Murilo Mendes. O Jorge Lima ele tinha uma poesia também no início, né, o simbolista, por isso que fala bruma, que é névoa, sonho, mutação. Brasil de Murilo Mendes. Murilo Mendes é outro grande poeta moderno que dialogava muito com uma condição mais de vanguarda, com surrealismo, mas um poeta muito, muito significativo também, ó. Novo Mundo, mas romano. E o Brasil açoriano de Cecília, a tão secreta, Cine Meirelles, Atlântida encoberta sob o véu dos olhos verdes, Brasil de Carlos Drummond. Olha como Brasil 77. Então, o que que a gente está tendo aqui, ó? É uma síntese do Brasil, da cultura brasileira, da poesia moderna, dos interesses dialógicos dela e de uma profunda homenagem. Brasil do pernambucano João Cabral de Melo, o João Cabral de Melo Neto, o autor de Morte e Vida Severina, que deu à fala portuguesa novo corte e agudeza. Brasil da arquitetura com nitidez de coqueiro, gente que fez da ternura nova forma de cultura, país em transformação. Mas ao Brasil que tortura, só podemos dizer não. Em 77, não vamos esquecer, né? O Brasil está no momento mais uh, mais intenso, né, e sombrio de todo o período da ditadura militar, né? É pós AI-5, é o período do Médici, avançando ao período Médici, né? Ó, e ela faz uma referência, Brasil de Dom Helder Câmara, um grande humanista, né, um grande homem
né, digamos, da cultura cristã, que nos mostra e nos ensina a raiz de ser cristão. Brasil, imensa aventura em nossa imaginação, mas ao Brasil que tortura, só podemos dizer não. Um poema belíssimo, uma cinza amorosa, mas também que não deixa de revelar, né, o quão o Brasil, por vezes, se torna par internacional, por flertar e por vezes se conectar a regimes profundamente autoritários. Né? E aqui o processo ditatorial avançando, portanto, vamos lá, ó. A intertextualidade, que a gente está, de certa maneira, já fazendo toda uma referência aqui, a metapoesia, para ver que onde entra intertextualidade, entra várias condições, né, gente, tá? Aqui, ó, que a gente já discutiu, né? A condição da erudição dela, do gosto pela forma, mas também dialogando o verso livre, né, de modernizar as tradições. E aí ela traz, né, inúmeras referências, tem esse poema mesmo, tá? Falou do Manuel Bandeira, falou da Cecília Meirelles, falou do Ader Câmara, falou do João Cabral de Melo Neto, falou do Drummond. No único poema falou de um processo histórico, né, em curso. Mas, enfim, dá uma olhadinha aqui, ó, tá? A minha vida é o mar, o abril, a rua. Sempre o abril, gente, não esquece, abril foi o mês da Revolução dos Cravos. Lembra lá, tá? Então, 25 de abril de 74, tá? A minha vida é o mar. O que seria? A transformação, né? É o movimento, é o abril, é o que representa o abril para os portugueses, a Revolução dos Cravos. A rua. O que que é a rua? A rua é o outro, é o encontro com o povo, com a multidão, é o encontro com as outras vozes, com o coral. Na rua tu faz coral. O meu interior é uma atenção voltada para fora. E por isso que é uma poesia muito sensorial. É uma poesia que ela busca o outro, constantemente o outro. Ela não olha para dentro, ela olha para fora, procurando o outro. O meu viver escuta, é todo sensorial. Ela é toda sensorial, a poesia sensorial. Né? O meu viver escuta a frase que de coisa em coisa silabada grava no espaço e no tempo a sua escrita. Não trago Deus em mim, mas no mundo procuro, sabendo que o real mostrará. Não tem explicações. Olha em confronto e por método é no meu pensamento. A terra, o sol, o vento, o mar. Olha como reproduz esses versos, né, gente? Como isso aqui é forte, né? Que a gente já tinha visto antes, mas a condição dela ser sensorial, dela procurar no mundo externo a sua biografia. A terra, o sol, o vento e o mar são a minha biografia e são meu rosto. Por isso não me peçam um cartão de identidade, pois nenhum outro senão o mundo tenho. Não me peçam opiniões em entrevistas, não me perguntem datas nem moradas, de tudo quando vejo me acrescento, e a hora da minha morte aflora lentamente, cada dia preparada. É de uma beleza e de uma contundência ao mesmo tempo, né? Aí vem a questão da metapoesia ali em Liberdade, né? Que ela associa o processo da construção poética ao seu princípio, né? Investigativo, o nome das coisas, em 77. O poema é a liberdade. Um poema não se programa, porém a disciplina, sílaba por sílaba, o acompanha, sílaba por sílaba, o poema emerge, como se os deuses o dessem, o fazemos. Então percebe que é uma construção metalinguística e uma conexão, né? Quase a produção poética quase como uma liturgia, os deuses. Ela não fala em Deus, ela fala nos deuses. Então, o processo, inclusive, eu diria aqui, ó, de um processo, a construção poética ser um processo pagão, um processo estabelecer uma conexão com outro, com uma outra esfera, e quase que as palavras, a métrica, o estilo, a profundidade, o fundo, temática, abordagem, houvesse uma conexão com uma esfera não apenas sensorial, mas mística, né? Mas não de um único Deus, dos deuses. Uma cultura, portanto, que ela dialoga com a cultura clássica, portanto, não deixa de ser também um processo de paganismo para o mundo judaico-cristão, né? Soneto à Maneira de Camões, homenagem a Ricardo Reis, vocês vão vendo aqui, né? Como ela remete, e aqui são dois sonetos, né? Então, o gosto pela depuração clássica e tudo mais, né? Olha só, em Camões. Aqui tu lê isso aqui, ó, é muito estilo camoniano, né? O poeta renascentista, do seu lirismo, né? Aquela relação, portanto, né? Do desconcerto mundo. Olha só. Esperança e desespero de alimento me servem neste dia em que te espero
E já não sei se quero ou se não quero, tão longe de razões é meu tormento. Mas como usar amor de entendimento? Daquilo que te peço, desespero. Ainda que mudez, pois o que eu quero, ninguém o dá senão por um momento. Mas como és belo, amor, de não durares, de ser tão breve e fundo teu engano, e de eu te possuir sem tu te dares, amor perfeito, dado a um ser humano, também morre o florir de mil pomares e se quebra as ondas no oceano. O domínio técnico que essa autora tem é impressionante, gente. Então ela reproduz o estilo camoniano, mas numa fluidez impressionante, num caminho em que tu integra métrica, ritmo, rima, estrofação. É impressionante, impressionante. O Homenagem a Ricardo Reis, que era o mais clássico dos poetas, né? De Fernando Pessoa, o heterônimo, o outro poeta, Ricardo Reis, né? Que tinha uma formação clássica também, né? Não creias, Lídia. Lídia é um belíssimo poema que ele se coloca como um autor que ele evita todos os movimentos grandes, é um poeta racional, de acordo com a tradição clássica. Não creias, Lídia, que nenhum estio, por nós perdido, possa regressar oferecendo a flor que hadíamos colher. Cada dia te é dado uma só vez, e no redondo círculo da noite não existe piedade para aquele que hesita. Mais tarde será tarde, e já é tarde. O tempo apaga tudo menos esse. Longo e indelével rastro que o não vivido deixa. Não creias na demora em que te medes, jamais te detém Cronos, cujo passo vai sempre mais à frente do que o teu próprio passo. Toda a referência clássica da mitologia, né, que o próprio Ricardo Reis ele estabelece, é o que ela faz? Ela reproduz o estilo dos autores. Né? Então, tu percebe aqui, ó, é como se houvesse um eu lírico camoniano e como se houvesse um eu lírico do Ricardo Reis. Então, não é apenas aqui, ó, não é apenas uma citação, uma alusão ao poeta. É como se fosse Camões produzindo e é como se fosse Reis produzindo. Ela reproduz a voz dos autores. É muito interessante e, olha, tem que ter um domínio técnico, né? E eu vou dizer uma coisa, tá? Coragem, porque tu te expõe artisticamente reproduzindo não só o estilo, né? Como se fosse Camões e como se fosse Reis. É isso, impressiona, gente, tá? É uma mulher corajosa, né? Aqui, ó, uma homenagem. João Cabral é muito forte, tá? A influência que ela tem do poeta pernambucano. Ali, ó, quer ver, ó? A palavra faca. A lírica do João Cabral, gente, tá? É uma poesia extremamente racional, cerebral, que ela traz muito uma condição de uma poesia muito reflexiva, mas também uma poesia que ela é voltada sempre para o externo, sempre para a condição assim de não sentir, mas de perceber aquilo que os olhos identificam. A poesia é feita pelo olhar, né, do João Cabral, e a gente percebe isso também na Sofia. Então ela se identifica com o estilo cabralino, essa condição de ser cerebral, de ter um olhar muito social também, lembrando que o João Cabral, né, tinha um domínio técnico impressionante, né, só que nunca abandonou a temática nordestina, a temática do Brasil, né? Olha só, a palavra faca de uso universal a tornou tão aguda, percebe que aquela não está reproduzindo o estilo do João Cabral. Aqui ela está falando sobre o João Cabral, diferente do poema que a gente leu sobre Camões, né? Isso, o poema do Ricardo Reis. A palavra faca, de uso universal, a tornou tão aguda. O poeta João Cabral, que agora ela aparece, azul e afiada, no gume do poema, atravessando a história por João Cabral contada. Percebe, então, aqui é uma homenagem, tá? E não é uma reprodução do estilo. Ó, a dedicatória da segunda edição de Cristo Cigano, né, que é o livro, né? A João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, essa história me contou. Venho agora reencontrá-la, tentando representar não apenas o contado e sua grande estranheza, mas tentando ver melhor a peculiar disciplina de rente e justa agudeza que a arte deste poeta verdadeira mestra ensina. Aqui tu percebe um estilo, gente, que remete muito àquilo que o João Cabral lhe tem, que é aquela cultura, sobretudo a partir de Morte e Vida Severina, né? A cultura do repente, do cordelismo. Olha a segunda parte do poema. Pois é poeta que traz à tona o que era latente, poeta que desoculta a voz do poema imanente. Imanência é o material. Jamais João Cabral teria transcendência, não um poeta que trabalha com místico ou espiritual.
Então, é imanência, é o material, é a concretude das coisas. As lições da pedra, a pedra que ensina Cabral a substantivizar as coisas, e a dureza da pedra que ensina se a pedra seca, a linguagem seca, se a pedra é dura, a realidade é dura e exige do intelectual a denúncia. Nunca erra a direção de sua exata insistência, não diz senão o que quer, não se nebria influência, mas sua arte não é só olhar certo e oficina, e nele, como em Cesário, algo às vezes se alucina, pois há nessa tão exata fidelidade à imanência, à concretude, né? Secretas tuas ferozes, quebrando sóis de evidência. É um poema que aí é poema de homenagem, né? Tá, gente? Então, o que fica aqui, ó, tá? No estilo da Sofia de Mello Brainerantes, basicamente é isso, tá? É uma poeta extremamente preocupada, né, com as questões da condição humana, celebrando a permanência e a fluidez das coisas do mundo, a partir dos movimentos, né? Jamais os silêncios, mas procurando sempre o outro, a partir dos elementos da paisagem, natureza, do sensorial, e celebrando sempre, sempre as questões vinculadas à liberdade, à solidariedade e à compaixão. Uma grande poeta que a gente percebe aqui, né, o domínio técnico, né, a condição de ser muito autêntica e espontânea na sua busca poética. Uh, vamos ficar por aqui, gente. Não vou nem. Porque assim, ó, senão, se eu começar a falar sobre a obra da Angélica Freitas, vai ficar fragmentado, né? E a gente não vai conseguir avançar muito. Então, eu não sei se Paola tem alguma dúvida que eu tentei analisar, pelo menos as linhas gerais, né? As matrizes temáticas, né? O estilo da autora, lendo, tentando discutir alguns versos. Agora, só uma recomendação: necessariamente a URGS colocará o poema, tá? Para análise, o texto, os versos, mas tem que saber exatamente, né, a partir do conhecimento sobre as linhas, as escolhas, o projeto, né, a condição de estilo da autora, se aquilo vai estar alinhado, né, basicamente as associações que ela quiser fazer a um título de poema, algum comentário que ali venha ser estabelecido, tá? Eu que agradeço. Então, um bom descanso, uma boa noite. Na sequência, eu subo a aula, tá? Um beijo, um bom descanso. Tchau!